Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 19 de março de 2025, e vamos começar uma live da qual o tema hoje é muito importante, que é sobre alergias alimentares, né? Então eu sei que muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso e muitas pessoas sofrem por conta disso, sem ter informações adequadas, sem ter um diagnóstico adequado, sem um tratamento adequado, porque quando eu não sei fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico certo, eu também não sei tratar de uma maneira adequada. E, consequentemente, esses sintomas e esses problemas vão persistir. Então, é por isso que eu tô aqui hoje como nutricionista, e quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista funcional, integrativa, já com especialidade em gastroenterologia, por isso que alergias alimentares é um dos meus focos de trabalho dentro dessa especialidade de gastroenterologia. Além disso, eu trabalho muito com saúde da mulher, menopausa e, de uma maneira geral, nutrição clínica, né, da qual eu também tenho especialização. E fitoterapias. Bom, gente, eu desejo muito boa noite para todos vocês, espero que vocês tenham essa uma hora aí de grande aproveitamento, né? Não só para vocês que estão presentes nessa live, mas que vocês sejam multiplicadoras de informação para quem precisa e que não tem acesso a essas informações, né? Essa live, se Deus quiser, fica gravada e todas as minhas lives ficam gravadas no meu canal do YouTube. Aliás, quem não se inscreveu lá, pode se inscrever lá, né? Que acho, assim, é um conteúdo muito rico, são muitas e muitas lives. Minhas lives são feitas semanalmente, então eu tenho diversos conteúdos lá. Além disso, conteúdos que são até feitos, replicados, né? A gente vai atualizando só o conteúdo e às vezes eu mantenho o tema, de tanta importância que tem os temas, né? Enfim, e eu sei que muitas de vocês aí, boa noite a todas que estão chegando, fiquem à vontade também para me questionarem, tirarem suas dúvidas, tá? Começando então, eu quero dizer para vocês que a alergia alimentar é diferente de hipersensibilidade ou intolerâncias alimentares ou alergia tardia. Então a gente tem dois tipos de alergias, tá? Então e vocês vão ver, vocês vão saber hoje distinguir entre uma e outra. Uma coisa é uma alergia imediata, outra coisa é uma alergia tardia, ou hipersensibilidade ou intolerâncias, tá? Então são distintas. A gente tem uma parcela muito pequena da nossa população, que varia aí no máximo de 2 a 8%, imaginem só, que tem essa alergia imediata. Geralmente acontece com crianças e logo depois do nascimento, né? Elas são alergias de poucos alimentos, né? Então geralmente é alergia ao leite de vaca, que é o primeiro contato que a criança tem, né? Geralmente é o mais comum, né? É uma alergia imediata, porque assim que a pessoa entra em contato com aquele alimento, com aquela proteína, o sistema imunológico dela é ativado e ela começa a ter sintomas imediatos. Então você pode ter um inchaço, pode ter uma vermelhidão, pode começar a ter vômito, diarreia, enfim. Então são sintomas muito clássicos de alergias imediatas que são ocasionadas desta maneira. Tem gente que começa a ter uma alergia, nasce, né? Então já com uma alergia de crustáceos, que está presente aí o camarão ou outros, né, crustáceos, ou de peixes, ou até de ovo. Então assim, são poucos alimentos e geralmente se apresentam na fase mais infantil, alguns perduram, né, na fase adulta, mas grande maioria, principalmente quando é leite de vaca, depois dos 2 anos desaparece, né? E essas alergias são importantes porque são alergias que dão grandes sintomas, independente da quantidade e da frequência que você vai comer esse alimento, né? Então, se eu comer um pedacinho assim de camarão e tiver alergia, se eu tomar um pouquinho assim de leite e tiver alergia, eu vou ter o sintoma
Então ele não depende de quantidade nem de frequência, depende só da exposição do alimento. E quando você remove esse alimento, que é detectado através de exames, né? A gente tem o IgE, que são as imunoglobulinas específicas, para você investigar alergias por determinadas proteínas. Então, posso fazer alergia IgE de caseína, que é a proteína do leite, do glúten, de crustáceos, enfim, dos alimentos de amendoim, dos alimentos mais diversos e os mais comuns de dar alergia. E aí eu tenho ali uma presença de imunoglobulina já alta, que o paciente às vezes entrou em contato, então ele ativou essa imunoglobulina, ele já tem anticorpos contra aquele alimento. Então a gente tem que ter esse cuidado e nessa investigação também, né? Então a alergia tem todas essas características, alergias que são imediatas. Inclusive é muito importante que a gente saiba quais alimentos que o paciente tem alergia, que você tem alergia, porque elas são sintomas bem graves, inclusive intensos, inclusive pode até fechar sua glote e isso pode te levar realmente a uma fatalidade. Então é importantíssimo você saber se você tem alergia por algum alimento. Às vezes o paciente nunca comeu determinado alimento, ele vai em um restaurante onde tem ali, sei lá, nunca se expôs ao amendoim, ele teve lá contato com o amendoim no restaurante, de repente desencadeou o problema nele, porque ele não sabia que tinha alergia a amendoim, e assim por diante. Então, a alergia clássica, imediata, ela tem todas essas características. E, como eu disse, é um número muito pequeno da população. Grande parte, né, da população, né, isso gira em torno de 40% a 45%, quer dizer, quase a metade da população tem hipersensibilidade alimentar ou intolerâncias alimentares ou alergia tardia. A alergia tardia, gente, ela se difere completamente dessa alergia que eu acabei de mencionar. Então a gente tem um número maior da população, eles são, geralmente o diagnóstico é muito tardio ou é mal feito, grande parte das pessoas acabam tendo vários sintomas e não sabem que é por causa de alimentos, e eles, geralmente você pode até começar com 1 ou 2 alimentos, que geralmente se começa com o alimento que você mais se expõe, então depende da exposição, quer dizer, da frequência que eu como aquele alimento e depende da quantidade do alimento que eu como, eu vou manifestar o sintoma. Então olha já o que se difere da alergia que é imediata, né? Então é um número maior de população, é um número maior de alimentos, vocês vão ver quais são os principais. Eu não dependo... Não é como o outro que não depende de quantidade, esse depende da quantidade e da frequência que você se expõe. Ele vai ter várias manifestações, não é só na pele e mucosas como alergia rápida, ela pode ter manifestações em diversos sistemas, não só em pele e em mucosas, tá? A gente tem aí o sintoma, ele pode aparecer, por isso que é tardia, gente, pode aparecer de 8 horas até 3 dias. Por isso que é difícil de diagnóstico. O paciente às vezes não sabe nem o que comeu no almoço, que dirá que comeu há 3 dias atrás. Então é algo que se você não tiver conhecimento, você não vai chegar ao diagnóstico certo, né? Então olha só, ele pode ser causado não só por uma questão imunológica, mas também por outras. Vocês vão ver outras causas, às vezes a má mastigação, a falta de enzimas digestivas, por exemplo, uma hipocloridria pode te levar a gerar uma intolerância alimentar, uma hipersensibilidade alimentar. Deficiências nutricionais pode te levar a isso, né? O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e a falta de alimentos saudáveis, alimentos de verdade, também pode gerar uma hipersensibilidade alimentar, uma intolerância alimentar, que vocês vão se identificar com vários sintomas que eu vou falar agora, que quais são, que geram através de uma hipersensibilidade alimentar.
Então, a gente tem, e também tem outra coisa importante, né? Que você não necessariamente vai nascer com as intolerâncias. Você, geralmente, são adquiridas ao longo da sua vida. Porque muitos pacientes chegam para mim e falam, mas doutora, eu sempre comi isso e nunca me deu nada. Eu sempre comi castanha do Pará e nunca me deu nada. Pois é, chegou um momento na sua vida que foi aquele problema que você teve, que tipo, começou a comer demais, né? E aí começou a se expor demais a esse alimento e vocês vão saber o porquê que isso pode acontecer, né? Você começa a ter uma dificuldade para digerir aquela proteína vai entrar aí de uma forma não digerida, correta, né? Para sua circulação e muito provavelmente eu não tenho como me defender e eu vou começar a manifestar sintomas. Então, alergia tardia, ela abrange grande parte da população, grande parte do alimento, depende de quantidade e frequência, ela é adquirida ao longo da sua vida, ela não pega só pele e mucosas, pega vários órgãos e sistemas do seu corpo e ela é mediada por IgG, não IgE. Então, o exame que é feito não é aquele tradicional de laboratório, RAST ou IgE, não é. É um exame de IgG, que é um exame de imunoglobulina G, tá? Que ela causa essa alergia mais tardia, que pode durar que pode se manifestar a partir de 8 horas até 3 dias, tá? Então você vê que é completamente diferente. E eu posso iniciar com 1, 2 alimentos que começo a me expor demais a eles e começo a ter deficiências de imunidade, de digestão, né? Pouca capacidade imunológica e digestiva, e aí eu começo a ter então essa intolerância por essas proteínas desse alimento que eu mais se exponho, e aí junto com isso o intestino começa a ficar permeável e você vai adquirindo outras intolerâncias, né? Então quanto mais tempo você demorar para fazer o diagnóstico, mais alimentos você é suscetível a ter e adquirir a sua intolerância ou a hipersensibilidade alimentar. Então, se você hoje se identificar com algum dos sintomas que eu estou falando, provavelmente o teu caso é intolerância alimentar, não é alergia, porque se fosse alergia, você logo vai saber, porque as reações são muito severas quando você tem uma alergia imediata. Tá? Deixa eu ver se tem pergunta. Aí essa é uma introdução básica que eu tenho que fazer. Boa noite, Denise. Boa noite a todos vocês. Eu vi que a Fabiana também me disse boa noite, entrou aqui. Eu tenho o maior prazer de recebê-los aí semanalmente nas minhas lives. Juliana, todo mundo aqui, ó. Boa noite, Lucimar. Boa noite a todos vocês, viu? Bom, gente, fiquem à vontade para vocês poderem me questionarem no que for preciso aí com relação às dúvidas que possam surgir enquanto eu vou falando. E quais são os sintomas, né? As diferenças de sintomas entre a alergia e, embora eu já falei um pouco, e a intolerância alimentar. Bom, quando eu tenho aquela alergia clássica imediata, eu tenho urticária, vermelhidão, inchaço, a coceira, já falei tudo isso para vocês, às vezes o vômito, dor de estômago, diarreia, tudo isso. No caso dos bebês, a gente tem o refluxo, né? E pode chegar até o choque anafilático, como eu falei para vocês. Agora, na intolerância, você pode ter também uma dor de estômago, você pode ter um inchaço na barriga, sabe aquele estufamento, fermentação, gases, e geralmente essa distensão é por fermentação, né? Excesso de gases que eu falei, queimação na garganta, é muito comum, coceira e queimação na garganta. Por exemplo, eu tenho uma intolerância ao óleo de coco. Se eu consumir ele numa receita, ok, mas se eu for tomar óleo de coco, colocar um cafezinho, por exemplo, eu começo a ter coceira na minha garganta. Por quê? Eu tenho uma hipersensibilidade ao óleo de coco. Não tenho no coco, mas tenho no óleo de coco que tem uma concentração maior de gordura do coco, tá? Pode ter vômito, a diarreia ou constipação, uma dermatite, eu posso ter sangramento de gengiva, aumento de mucosidade, dor de cabeça. Esses são sintomas muito clássicos. O paciente às vezes refere, doutora, comi queijo e me deu dor de cabeça na hora. Tomei o suco de laranja e também fiquei com uma dor de cabeça.
né? É impressionante, gente, né? Ou então, essa dor de cabeça, ela pode ser tardia. Então, tomei suco de laranja hoje, não deu nada. Tomei suco de laranja amanhã, não deu nada. No terceiro dia que eu vou tomar o suco de laranja, se manifesta o problema. Por isso que vocês que têm esse tipo de problema, que eu acabei de mencionar, dor de estômago, diarreia, constipação, aumento de muco, né? Aquela criança que está toda hora, ou adulto, sinusite, rinite, todas essas ites, né? Bronquite, então muito muco no peito, né? No pulmão, caspas na cabeça, coceira, aquela caspinha que fica aqui nos cílios, né? Vermelhidão, aquela coceira na pele, aquela dermatite. Então, isso tudo são sintomas clássicos de intolerâncias alimentares, gente. Clássicos. É muito comum o paciente referir para mim, doutor, eu tô com esse estufamento, com esses gases, e aí eu tô comendo coisa tudo saudável. Isso que é o problema, gente, porque a hipersensibilidade, a intolerância alimentar, ela não vem só de alimento ruim, ela vem também de alimento bom, alimento saudável. E às vezes, quando o paciente não tem essa observação, não tem essa identidade, não sabe distinguir quais são os alimentos que ocasionam isso, aí a gente tem que entrar com um teste de intolerâncias alimentares, que a gente tem de diversos alimentos, tem desde 55 até 220 em média. Então aí, através desse exame, eu vou saber em que grau de intolerância ele pode ter com relação aos alimentos. Então, de intolerância, por exemplo, eu posso ter uma intolerância leve, moderada ou alta. Muitos profissionais ainda, você vai num alergista, por exemplo, ele não reconhece esse tipo de exame, né? Não tem base científica, não tem comprovação, não adianta fazer esse exame. Outro dia até vi um post de uma médica rasgando o exame, que não vale para nada. Só que eu vou dizer para vocês, da minha prática clínica, muitos e muitos pacientes, dificilmente eu não atendo um paciente ao dia com problemas gástricos intestinais ocasionados por intolerâncias alimentares. E quando eu faço uma investigação, né, através dos alimentos que esses pacientes têm comido com frequência, que eles mais se expõem, mesmo que eles estão comendo alimentos bons, mas entre os bons tem esses alimentos aqui que não pode, aí eu faço o teste de intolerância, identifico os alimentos, excluo ele da dieta, e vocês vão ver como que eu faço o tratamento. Pronto, eu tirei com a mão. Eu tiro com a mão os sintomas. E aí, como é que a gente explica isso? Então, mesmo que o mundo me fale que não tem comprovação científica, que a gente sabe que tem uma outra gama de profissionais da saúde que consideram também, eu não estou falando que eu só vou levar em consideração esse exame, mas ele é um dos exames, uma das ferramentas para mim poder distinguir quando o paciente não tem essa observação. Ele às vezes está tão confuso que ele nem sabe o que come e dá problema. Doutora, eu nem sei o que eu como e já me dá fermentação, me dá gás, me dá dor de estômago, me dá azia, me dá refluxo. Ele não sabe. E aí, gente, quando a gente faz o exame, detecta e tira exatamente aquilo que ele precisa. Olha, outro dia eu tirei de uma paciente que acusou no exame dela o kiwi. E quando é que eu vou tirar kiwi se eu não faço o exame? O kiwi é uma baita fruta, né? Cheia de enzimas digestivas, vitamina C, é ótima para constipação. Quer dizer, se não acusasse no exame, eu não ia tirar. Tirei por um tempo, pronto. Aquela pedra no sapato da paciente, vamos dizer, que estava causando um monte de problemas para ela, não estou dizendo que é só isso, tá? Mas era um dos alimentos que estava ocasionando isso. Então, para vocês verem que não basta só eu tirar leite e derivados, não basta só tirar o glúten. E detalhe, né? Muita gente tem orientação de médico ou de orelhada, porque escutou ou viu na internet que basta tirar a lactose. Eu vi que eu comecei a perceber que eu tomava o leite e começou a fermentar, me doeu o estômago, me dava constipação, começou a me dar coceira, enfim, uma série de problemas. Comecei a tomar sem lactose. Tudo bem, tem grande parcela da população que tem a intolerância à lactose. Aí essa parcela da população até pode se beneficiar, né,
consumindo um leite ou um derivado de leite sem lactose. Se o problema estiver só na intolerância à lactose, que é uma enzima que digere esse açúcar do leite. Então eu tenho uma deficiência da lactase, que é a enzima que digere a lactose. Aí, a partir do momento que eu excluo alimentos que têm lactose, eu vou não ter mais o problema. Mas eu digo para vocês, por experiência própria outra vez, que a maioria dos pacientes que vêm com essas queixas, não adianta só tirar alimentos que não contenham só alimentos que tenham lactose. Não adianta. O problema maior está na proteína do leite, que chama-se caseína, a proteína que está em maior quantidade do leite. Então, geralmente, quando vocês vêm com esse problema, quando vocês vêm com tudo isso aqui associado, né, vários desses problemas, até o cansaço, inchaço, né, aquela barriga que está sempre estufadona, constipação, ou fezes amolecidas, mal cheirosas, cheia de gases, dor de cabeça, aquela pessoa que está com a pele feia, né? Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O intestino está totalmente bagunçado, ou seja, está com uma baita desbiose. E aí, lógico, esse paciente, grande parte deles eu já vou tirar, lácteos e glúten, que são geralmente os dois precursores das intolerâncias alimentares, porque são dois grupos alimentares que as pessoas mais consomem. Então, ninguém vai ter intolerância de alimento que não come. Vai ter intolerância de alimento justamente que mais se expõe, né? Então, a partir do momento que eu insisto, porque eu quero comer o pão, porque eu adoro tomar aquele dedinho de leite com café de manhã, porque de noite eu não janto e tomo meu café com leite, aí porque à tarde eu não consigo ficar sem meu café com leite, e aí se não bastasse eu também ponho um queijo no pão, aí então, e aí vai, gente. Quando você vai ver, a pessoa consome o dia inteiro e todo dia um monte de leite e derivados, um monte de alimento rico em farinha de trigo, né? Então ela empana o bife, ela usa fazer um bolinho, ela come o macarrão, ela come o pão, e a bolachinha, tudo isso, gente, tá cheio de farináceo, e inclusive a farinha de trigo. E aí é lógico que eu já removendo esses dois grupos alimentares, eu já vou, assim, melhorar muito os sintomas dos pacientes. Agora, tem que ter persistência. E depois também tem uma coisa, né, gente? Não vale trocar 6 por meia dúzia. Ou seja, não adianta também vocês tirarem o glúten, comprar um pão sem glúten. Aí eu pergunto para vocês já viram a composição de um pão sem glúten? Vocês já observaram a lista de ingredientes que tem um pão sem glúten? Uma bolachinha sem glúten? Um bolinho sem glúten? Pronto, desses industrializados? Gente, é uma porcaria. Só tem ingredientes ruins. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que fez uma cirurgia monstruosa, muito grande, de grande porte. Ela tirou parte do intestino, parte de pâncreas, parte do fígado. Enfim, ela estava com uma suspeita de um tumor pancreático. E aí ela estava comendo pão sem glúten. E aí é lógico, o problema vai surgir. Eu falo, dá uma analisada nisso. Não vai comer mais pão. Pão, que nutriente tem pão? Com exceção dos pães que vocês fazem em casa, logicamente. Se você fizer um pão caseiro com farinha de amêndoa, com azeite, com ovos, é outra coisa. Mas pães comprados prontos, não vale a pena você comprar pão sem glúten também, né? Eu sou dessa opinião. Eu acho que aqui grande parte do meu público é já maduro o suficiente, são 40 a mais. E aí já sabe que tem coisas gostosas e coisas necessárias na vida. Se você quer melhorar, eu trato o paciente que tem que ter consciência da sua melhora. Eu quero paciente que vai me falar para mim, ó, 30 dias eu quero estar melhor. Então é com esse paciente que eu quero falar. É com esse paciente que eu quero tratar. Agora, pessoas que querem continuar comendo coisas gostosinhas, mas não saudáveis, e estão com todos esses problemas, não adianta, eu não posso alisar a cabeça e falar, tá bom, então você vai comer. Eu vou falar, você vai comer, mas vai passar mal e vai continuar com problema, tá?
Bom, então, gente, esses daqui são os sintomas diferentes que a gente tem, né, entre uma e outra, que eu quero falar com vocês. Eu acho que é importante a gente distinguir bem. Agora vamos ver aqui. A Ana Silvia fala assim para mim: quais são os alimentos mais comuns a ocasionar as intolerâncias? Então vamos lá, Ana Silvia, ótima pergunta. Primeiro lugar, leite. Segundo lugar, trigo, não é glúten, porque o glúten, gente, ele tá presente aí em vários lugares, né? Então ele tá presente no trigo, aveia tem sem glúten, né? Centeio e cevada, principalmente. Então, centeio, cevada e trigo são os alimentos que têm mais glúten. Então, leite, o trigo, a gente tem a clara de ovo, na verdade, que é o que dá mais problema, não tá na gema, o problema tá na clara. Fermentos e leveduras, tá? Castanhas também são grandes alimentos, assim, em grande quantidade. Eu vejo aí as castanhas do Pará, amendoim, outro também que dá grande quantidade de intolerâncias. Esses são os principais, gente. Então, esses alimentos são os que mais dão problemas e acusam na maioria dos pacientes. Mas lógico que como o paciente já vem com toda essa alteração de digestibilidade, tanto gástrica como intestinal, é um paciente que mesmo que não dá no laudo do exame intolerância, por exemplo, a feijão, a ervilha, lentilha e grão de bico, que são as leguminosas, que tem lectinas aí, que podem fermentar, eu tenho que remover nesse primeiro momento, né? Não dá pra mim deixar o paciente comendo feijão mesmo que não dê. Eu dou um caldo, às vezes, de feijão, mas não dou o grão. Então, eu também tenho que, nesse primeiro momento, dar alimentos que não fermentam muito. Às vezes, não acusa no exame, mas eu tenho que remover. Tenho que fazer uma dieta, às vezes, low FODMAPs, tá? Porque grande parte desses pacientes que têm intolerâncias alimentares, eles vêm com queixas de fermentação, de estufamento. Então, tem que tirar o brócolis, repolho, o couve-flor, essas coisas que fermentam demais, que tem alta quantidade de FODMAPs. Além disso, os alimentos que deram intolerantes, independente do grau. Agora, se o grau fraco veio muitos alimentos, eu vou pensar em excluir mais o que deu grau alto e grau médio. Então, depende muito do caso, tá? Para mim poder ver que estratégia, como eu vou conduzir o cardápio desse paciente. Mas espero ter respondido sua pergunta aí. Vamos lá, continuando. A Regina fala assim: o meu tirou tudo, mas não fez esses exames e nem sei o que comer. Então, Regina, não é bem assim. A gente tem uma gama enorme de alimentos que dá para você comer. Não tem necessidade de tirar tudo, só a gente já vai tirar os alimentos que são de fato ruins, farináceos, açúcares, o que fermenta demais. Esses alimentos, mesmo que não acuse no exame, caso você não vá fazer o exame, não quero fazer o exame, não posso fazer o exame, então esses alimentos já são excluídos. Embutidos, leite, o glúten, como eu falei para vocês, né, suquinho de caixinha, alimentos ultraprocessados, então tira frituras. E aí o que a gente vai dar? Legumes, vai dar as raízes, vai dar cereais que não fermentam muito, mas os cereais cozidos sempre, nunca cru, por exemplo, aveia, nunca dou cru para um paciente assim, tá? As frutas que são menos fermentativas, que são baixas em FODMAPs, não dou muita casca, muito bagaço. Então, esse tipo de paciente requer uma alimentação de fácil digestibilidade. Isso é por um tempo, até eu melhorar a capacidade digestiva dele, até melhorar a capacidade imunológica, que também está envolvida dentro desse processo, tá? Então, assim, tem muitas coisas que sobram quando você faz essa remoção que eu falei. Às vezes, vocês acabam não tendo ideias das possibilidades. Eu vou comer uma mamão com uma linhaça, 2 ovos, porque no meu caso não deu ovo, uma suposição. Se caso der ovo, eu vou ter que escolher uma outra proteína, que é o frango, que é um atum, ou então eu posso colocar o tofu, ou então uma proteína em pó, né? Então aí eu posso estar colocando um biscoito de arroz, de repente, para comer com essa proteína, e vou colocar uma fruta com uma linhaça. Geralmente eu ponho a linhaça aí
não só para baixar índice glicêmico, mas é rica em ômega 3, em anti-inflamatória. Se a mulher é rica em fitoestrógeno, então você sabe o quanto é importante na mulher na climatéria e menopausa também a linhaça triturada, logicamente, ou a chia hidratada, né? Depende muito como que tá o intestino. Então tem muitas possibilidades que dá pra gente colocar. Por isso que eu monto o cardápio semanal, com todas as refeições e dou receitas, tá? Para poder dar a orientação correta para o paciente, com uma composição equilibrada e adequada. Então, como eu falei para vocês, esses são os que dão mais comumente com a intolerância. Agora, a alergia imediata, geralmente a gente tem, a grande parte é com leite de vaca, como eu falei para vocês, que é com criança. 7,5% é só de leite. Ovo vem na sequência, soja também, o amendoim, as castanhas, peixes e frutos do mar. Isso para quem tem alergia que é imediata. Agora, quais são as causas de fato que te levam a ter intolerância? Eu já falei algumas, tá? Vou tomar água agora. Ó. Primeiro, eu posso ter, além dessa alimentação monótona, quem tem alimentação que come todo dia aquela mesma coisa, né? Quando eu me exponho demais a esse tipo de alimento, ainda mais se esse alimento for alimento pobre em nutriente, né? Como eu falei para vocês, café com leite, pão com manteiga, como só arroz, feijão e carne, esse tipo de um sanduíche, como um queijo quente, um bauru, essas coisas, hambúrguer. Então, quando você faz esse tipo de alimentação, pãozinho de queijo, pouco colorido, então esse tipo de alimento pode te levar a você gerar intolerâncias alimentares, que é uma alimentação monótona, pobre em nutrientes, né, com excesso de proteínas de difícil digestibilidade. Aí o que vai acontecendo? Vamos pensar comigo, você que está me vendo agora. Bom, nosso corpo é formado de nutrientes. Todas as substâncias que nós formamos no nosso corpo são formadas de nutrientes, então depende daquilo que você come. Então, você só vai fazer enzima digestiva se você tiver nutrientes em quantidades adequadas, correto? Então, vamos lá. Se eu sou uma pessoa que faço esse tipo de alimentação monótona e pouco saudável, sem alimentos de verdade, sem alimentos que são importantes para a minha saúde, que vão levar nutrientes, fitoquímicos, fibras, eu vou ter deficiências de enzimas digestivas. Eu posso ter deficiência de amilase, de lipase, de protease, de enzimas pancreáticas, de suco gástrico. Tudo isso começa a ficar deficiente. Como é que eu vou digerir alimentos sem ter quantidade de enzimas suficientes? E eu digo mais para vocês, a grande parte desses pacientes tem deficiência de produção de suco gástrico. Eles têm muita hipocloridria, que é essa falta do suco gástrico. Geralmente porque os pacientes já vêm fazendo uso prolongado aí de prazóis, né? Fazendo uso de outros medicamentos para até melhorar a digestão, né? Porque tem todos esses sintomas, são como eu te falei, um diagnóstico que é mal feito, mal tratado. Então, tem alimentação ruim, continua comendo coisa ruim, aí toma esses remédios aí de digestão, toma prazóis que vão piorar mais ainda, vão começar a dar mais deficiências nutricionais para vocês. Um paciente hoje grande parte está estressado, que complica mais sua digestão, porque o excesso de cortisol vai fazer você ter uma má digestão, né? Uma concentração alterada de suco gástrico, uma motilidade gástrica também já é alterada. Toda vez que você está estressado, você pode ver que você tem aquele empachamento. Então, não mastiga, toma líquidos com a refeição, e não é líquido qualquer, é refrigerante, gente. Essa é a realidade da nossa população. E aí, come rápido, e toma líquido, inclusive, para engolir, mal mastigar. É estressado, alimentação monótona, deficiências nutricionais, excesso de uso de medicamentos. Então, por que será que eu tenho a hipersensibilidade alimentar? Será que eu sou a pessoa que estou inclusa nisso que a doutora Roseli está falando?
Será que eu me encontro, eu me encaixo nisso? Eu pergunto para vocês. Será que é dessa maneira que você hoje está se portando? Né? Essa consideração que você está tendo na hora que você come e se alimenta? Aquela pessoa que não planeja alimentação, que não se organiza para comer, que não come em ambiente calmo, que mal sabe o que come, que em cima da hora quer matar a fome e não se alimentar? Então, é lógico que com o passar do tempo, isso vai surgir, esses problemas de intolerâncias alimentares, tá? Então, é isso, eu não tenho alimento protetor, eu só tenho alimento que me castiga. E mesmo assim, às vezes eu tenho tanto alimento que é ruim, ultraprocessado, que na verdade não é nem alimento, né? São produtos alimentícios, falta de alimento de verdade, que eu não tenho nem defesas, né? A imunidade minha é péssima. E com isso você vai ter todo esse tipo de problema decorrente. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou gerar uma proliferação de bactérias ruins no meu intestino, gerando a disbiose intestinal, por excesso de proteína que está entrando lá mal digerida, né? Então tem aquela inflamação de baixo grau, aí eu começo a ter a produção de substâncias pró-inflamatórias, eu tenho aquela permeabilidade do intestino, aí começa a passar para o meu intestino restos de proteínas mal digeridas, lipopolissacarídeos, ou seja, restos de bactérias, né, toxinas. E aí, será que eu tenho células de defesas, que chamam-se macrófagos, suficientes para poder englobar, né, fazer uma apoptose, que a gente fala, desses imunocomplexos, dessas porcarias que estão chegando ali no sangue, e poder fazer a morte disso e jogar fora do nosso organismo? Será que eu tenho número de células imunológicas suficientes? Se eu sou uma pessoa que como desse jeito? Lógico que não. Então, o que acontece? O que sobra, que seu sistema imune não consegue te defender, vão se alojar, vão ser recepcionados por receptores que podem estar em diversos órgãos e tecidos. Que pode ser no cérebro, que pode ser na tireoide, que pode ser no pâncreas, que pode ser no fígado. Então, será que as intolerâncias alimentares podem me causar doença autoimune? Sim. Será que as intolerâncias alimentares podem causar depressão, ansiedade, déficit de atenção? Sim. Será que intolerâncias alimentares podem causar problemas pancreáticos, resistência insulínica, esteatose hepática? Sim. Por quê? Porque eu vou começar a ter o intestino permeável. Intestino permeável pode te dar várias coisas. Por isso que eu falei que as alergias tardias ou hipersensibilidade alimentar não fica o problema só em pele e mucosa. Não fica. Também fica. Mas acaba também dando problemas em outros lugares. E aí você não sabe porque você está inchada, né? Não sabe porque está com dificuldade de emagrecer, que a sua resistência insulínica está alta, que a sua insulina está alta, que a sua hemoglobina glicada está alta, que você está inflamada, né? A gente não consegue desse jeito fazer uma modulação da sua inflamação, não consegue fazer uma modulação da sua imunidade. A gente tem que inflamar e saber desinflamar. Isso se você tiver condições, capacidade de anti-inflamar, se eu tiver nutriente para isso. Mas caso eu só inflame, caso eu só exija do meu sistema imunológico, eu começo a ter um sistema imunológico enfraquecido, mais inflamação do que desinflamação. Tá claro isso para vocês, gente? Eu gostaria que vocês entendessem esse mecanismo, porque a partir de agora eu vou falar como eu trato, né? 20 minutos eu tenho, ó. Ana Silvia, minha mãe tem dermatite atrás da orelha, tem intestino constipado e azia. Pode ser? Sim, Ana Silvia, com certeza. A gente tem muitos problemas, acabei de falar, sintomas decorrentes, né, dessas intolerâncias alimentares, não tenho dúvida. Bom, e o que eu faço, hein? Vamos lá, a alimentação, como eu trato? Eu vou falar agora de uma maneira bem simples para vocês poderem entender. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que identificar esses alimentos que estão ruins e vai sair. Todo alimento intolerante alimentar,
que você tenha intolerância alimentar, ele vai sair, vai ser excluído da sua alimentação. Pelo menos por 3 meses, tá? Então, de 60 a 90 dias, eles são excluindo, que é o tempo que eu preciso para fazer uma recuperação do epitélio intestinal novamente, desinflamar, melhorar a imunidade, melhorar a tolerância digestiva, ok? Muito bem. Tirei, mas lógico que eu tenho que tirar também alimento tranqueira, né? Lógico, não é só alimento que é saudável que você está intolerante naquele momento, mas as tranqueiras também tem que sair. Processados, ultraprocessados, industrializados, ruins. Não é todo alimento industrializado também que é ruim, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Reparar o seu... Ah, outra coisa. Qual é a dieta? A dieta, além de excluir, tem que ser uma dieta personalizada. Se o paciente está fermentando muito, como eu falei, vou dar uma dieta low food maps, uma dieta mediterrânea, então vai ser uma low carb, vai ser um jejum intermitente. Eu tenho várias estratégias alimentares que eu posso entrar com o paciente. Ele precisa ganhar peso, que às vezes até ocasiona isso. Tem uns que têm dificuldade de emagrecer quando tem consumo de alimentos que são intolerantes, né? Ele continuar consumindo. Tem outros que começam a ter muito emagrecimento. Então, eu vou ter que tratar o paciente de acordo com o paciente, né? Quem é esse paciente? Então, eu tenho que fazer uma dieta adequada, tirando esses alimentos, né? E colocando uma estratégia alimentar adequada, certo? Alimentos, às vezes, baixos de fermentação, como eu falei para vocês aí há pouco. Aí, eu tenho que corrigir as deficiências nutricionais. Igual essa paciente última que eu atendi aqui, antes da live. Gente, uma B12 de 350, uma vitamina D de 20. Meu Deus do céu, eu não acredito. E ainda ela foi no médico e o médico disse pra ela que aquilo era genético. Olha, pasmem sobre isso. Eu falo, eu vou rir, eu vou chorar. Não sei. E mandou a pessoa embora. Com 350 de B12, com vitamina D de 20. Como que essa pessoa tem saúde? Como vai fazer enzima digestiva? Como vai ter imunidade suficiente para isso? É uma coisa que eu fico meio doida de saber. Então, vou corrigir deficiência, vou fazer uma recolocação de enzimas digestivas. Aí eu vou identificar assim, ó. O caso dela é hipercloridria ou hipocloridria? Se é hipercloridria, eu posso entrar com espinheira santa. Se for hipocloridria, eu vou entrar com alecrim ou com betaína, tá? Enzimas digestivas, vou colocar bromelina, papaína, amilase, às vezes eu tenho que colocar alfa-galactosidase, que ela é importante para digerir um carboidrato que é fermentado, que chama-se rafinose, que está em diversos alimentos. Vou colocar protease, amilase, enfim, tem uma série, tem pool de enzimas digestivas. Hoje a gente tem algumas enzimas digestivas prontas, sem ter nenhum interesse, né? Vamos colocar aí, a Vitafor faz a Enzifor, que é excelente. O Digelive da farmácia é só para quem tem problemas com a rafinose. Enfim, então, ou então a gente faz manipulado, tá? Então, eu coloco enzimas digestivas, corrijo deficiências nutricionais, vou fazer a estratégia alimentar, vou à exclusão dos alimentos. E também tem uma coisa que eu faço, eu vou ver se o paciente está estressado, reequilibrar esse estresse, né? Então, magnésio, dar de repente alguma coisa, uma camomila, né? Chás são super bem-vindos, gente. Eu trabalho muito com esses chás, né? Não deixe de criar esse hábito. Todo dia eu falo que eu trago o meu chá, e não é mentira, vocês venham tomando chá, mas cada chá tem uma ação importante. Aprendam a tomar chá. E eu faço também as tinturas, porque às vezes o paciente não tem tempo, né, de fazer o chá, ou eu preciso de uma concentração mais alta, então a gente pode fazer uma tintura de alecrim para quem tem hipocloridria? Pode. Posso fazer uma tintura de erva doce, de funcho, quem tem muitos gases? Sim. De guaçatonga, enfim, daí eu posso fazer tintura de várias coisas, né? E posso dar também, e devo dar, né, vitamina A, que é importante, o zinco, o silício orgânico, a glutamina, que é excelente para a gente fazer o reparo nesse intestino, a glicina, que é um aminoácido. Hoje a gente tem alguns colágenos proteicos que até estão voltados para fazer barreira intestinal. Vitafor lançou o Collagen Tech Protein, é excelente, ele já vem com tudo isso que eu acabei de falar, né? Ou então eu dou o colágeno com esses aminoácidos, porque lembra que
o nosso intestino é um tecido, ele precisa de proteína. E quando eu dou na forma de aminoácidos, eu tenho uma absorção muito mais rápida. E eu também vou atingir mais facilmente a recomendação de proteína do paciente. Porque às vezes muito deles vem com debilidade na massa magra, né? Já perdeu muita massa magra. Então eu vou dar uma proteína de fácil digestão e já faço a manutenção dessa massa magra. Olha que maravilha. Então isso tudo é feito, coloco o paciente em exercício. Então depois que eu faço isso, gente, é um novo paciente. E hoje a gente tem também vários suplementos à base de gengibre. Eu vou falar até do chá de gengibre, que é ótimo para combater a inflamação que está lá no intestino, e também porque ele aumenta a motilidade, né, a digestão do alimento. Mas a gente tem alguns suplementos à base de gengibre, que é o cubo para esse estufamento, que é ótimo, o azafim é ótimo. A gente tem os pós-bióticos, não dou probiótico nessa fase, tá? Eu dou pós-biótico. Então, o Corebione, por exemplo, o Biointestil, o Microbiomex, são vários suplementos que a gente tem hoje de excelente qualidade para poder ajudar o paciente. Mas nesse momento não entre com probióticos, hein? Já falei, tô falando aí para vocês. E depois de 3 meses a gente começa a fazer, dependendo da evolução do paciente, eu vejo ele ainda mais uma vez nesse meio. Tá tudo bem? Então faço a adequação. A primeira consulta a gente faz todas essas estratégias. A segunda, a gente vai reavaliar, adequar algumas coisas que ficaram ainda a desejar, que no paciente, por exemplo, a de hoje, né, que é a segunda consulta dela. Só tô dando um dos exemplos, tá? Que é o mais recente que eu atendi hoje às 5 horas. Então, assim, aí eu fiz uma adequação, e aí eu vou ver ela numa terceira vez, eu já começo a recolocar, dependendo da evolução dela, os alimentos saudáveis que derem acusar no exame dela. Então, aí a gente vai recolocando, deu ovo. Ovo é um alimento versátil, bom, que todo mundo gosta de comer, lógico. Então, vamos começar a colocar, mas como que a gente faz a recolocação? Então, eu faço assim, ó, peraí. Boa noite, aqui, ó, a Bite Montuori, é isso? Tenho muitos gases, tive câncer no pâncreas, tá vendo? Pois é, a alimentação é fundamental para você. Uma vez que você teve um câncer no pâncreas, você sabe que enzimas pancreáticas já não são produzidas adequadamente. Então a gente tem que entrar, tem uma enzima, a enzima pancreática que a gente mais usa hoje, chama-se CREON, tá? Provavelmente você deve estar já fazendo utilização dela, que é para você poder digerir principalmente as proteínas, mas a alimentação tem que ser adequada. Foi a paciente que eu atendi hoje antes dessa, tá? É uma alimentação bem específica para você, e por isso que você tem muitos gases. Essa paciente também relatava isso, tá? Fabiana, teste de intolerância alimentar é indispensável para quem tem doenças autoimunes? Também, né, Fabiana? Porque assim, autoimune você tem que tirar o glúten, você já sabe, principalmente se você tiver uma autoimune de tireoide, que eu falei ontem no post. Agora, é importante fazer porque assim, você vai saber se tem algum alimento que você está comendo, está se expondo e não deveria. E quando a gente come, que eu acabei de explicar agora, um alimento que eu não consigo digerir, eu vou exigir muito do meu sistema imunológico. E toda doença autoimune, ela é causada por um desequilíbrio de sistema imunológico, né? Você tem uma ativação desse sistema imune. Então, se você tirar alimentos que te agridem, não te nutrem, você vai ajudar a não ter uma outra doença autoimune e melhorar essa. Tá? Então é muito importante você tirar alimentos que são agressores. Então assim, esses alimentos que você já sabe que são ruins, farináceo, açúcar, glúten, leite, isso é praxe. Agora talvez tenha algum que você está se expondo que você não poderia, tá? Bom, vamos lá. E aí, aqui, deixa eu ver. Boa noite, doutora maravilhosa. Ô Solange, tudo bem? Aqui, a Rosemary fala, doutora, tive carcinoma na tireoide e fiz esvaziamento da cervical.
e tenho refluxos, não como nada de embutidos, porém minha digestão péssima. Acha que tem associação à tireoide? Não, acho que tem associação, Rosemary, com o que você está comendo, tá? A tireoide não vai te causar esse problema na sua digestão. Ela pode causar um pouco de constipação, a tireoide, né? A motilidade intestinal, gástrica pode ficar um pouco comprometida, mas não com tanto problema de refluxo, né? Isso é alimentação sua, Rosemary, tem que ser reavaliada, não pode. Não é, gente, não achem que é normal, não achem que é normal vocês terem esse tipo de sintoma. E quem não cuida desses sintomas, isso só tende a piorar e criar um problema maior para vocês, né? Então, não vale só ficar achando, tomei um digestivo, tomei, sei lá, um Luftal da vida, porque eu tô com gases. Não é assim, não é isso, ó. Esses remédios, eles vão amenizar sintoma, eles não vão tratar. Para você tratar, você tem que saber a causa, o que está causando aquilo. Qual é a diferença de um nutricionista que tem essa visão integrativa funcional, ou de um colega que não tem essa visão, ou de um médico que não tem essa visão? É que a gente olha o todo. A gente, quando vai analisar um exame, eu analiso um todo do exame. Eu analiso o todo do paciente. Não é uma brincadeira, não é uma coisa isolada. A gente tem que ver um todo, com certeza, tá? E falando dos chás que eu quero falar com vocês, então, ó, chás, sim, eu faço consulta individual, com certeza, Fran, tanto presencial como online, viu? Então, hoje não tem mais nenhum problema com relação à distância, né? Desde a Covid eu faço consultas online. Veja, eu dou muito chá de gengibre com canela e cravo, que eu ainda postei essa semana, que é antifúngico, anti-inflamatório, chá de anis estrelado, chá de espinheira santa, se o problema de vocês forem excesso de suco gástrico. Espinheira santa também, ele aumenta muito o muco protetor gástrico intestinal. Então, às vezes, vale a pena, mesmo que você tenha uma hipocloridria, tomar, se você tiver boa aceitação, mas não com tanta quantidade. Eu dou sempre ele combinado com gengibre, com anis estrelado, tá? Então, chá de hortelã, chá de camomila, chá de capim-cidreira, chá de erva doce. Então, esses chás, gente, são muito bons, são poderosos, eles te ajudam na sua digestão. Chá de alecrim, né, para quem tem hipocloridria. Então, façam uso das ervas, elas vão sempre estar do lado de vocês para melhorar e amenizar os sintomas e tratar, né? A gente consegue tratar muito paciente com chás e com alimentação e com os suplementos que eu acabei de falar, né? Ó, a Nazaré fala, boa noite, eu tô com uma barriga de grávida e tenho muitos gases também. Que será? Será que você tem essas intolerâncias alimentares, está comendo aquilo que não pode, né? Então tá se expondo. É leite e derivados, é o glúten, são as farinhas de uma forma geral, né? Sei lá, vamos pensar aí, muita casca, bagaço, tá comendo castanha, nozes, amêndoas, amendoim, frutas cítricas, milho. Eu tô falando só coisas com fermento, as mais comuns que podem dar ovo. Ovo, nossa, falaram que é maravilhoso comer ovo, aquela dieta maluca dos ovos. Aí é lógico, o paciente vai começar a ter maior gases. Então, gente, pelo amor de Deus, não vão atrás de Google, não vão atrás da internet, fazer a dieta da moda, a dieta da blogueira, a dieta sei lá do que. Então, isso já está mais do que comprovado que vocês não podem ter uma cabeça leviana nesse sentido. E não pensam que é normal ter barriga de grávida sem estar grávida, né? Não pensam que é normal ter gases o tempo inteiro. Esses gases é porque você está comendo o que não deve. Agora, para mim poder te ajudar, Nazaré, eu preciso te avaliar, né? Para saber fazer uma anamnese, que a gente chama anamnese alimentar. Saber fazer um inquérito, o que você come todo dia, mais frequente, no café da manhã, nos lanches intermediários, almoço, jantar, né? Eu já consigo, através da minha experiência, já poder diagnosticar, já saber
matar na hora o que o paciente está comendo que não deveria, né? De acordo com os sintomas que ele vem apresentando, de acordo com os exames que eu vejo. Mas o coprológico funcional, que é o exame de fezes muito bom, a gente consegue ver muitas coisas aí, né? O calprectina para saber se de repente tem uma inflamação intestinal, IgA também, que é de mucosa. Qual o contato? Eu vou deixar aqui meu contato, mas você pode me chamar no particular, tá? Então, assim, o WhatsApp, que é da clínica, para você fazer agendamento, é o 011, eu tô aqui em São Paulo, tá? 97-334-9847. Deixa eu ver se eu não falei errado, 97-334-9847 em São Paulo 011, tá? Vocês também podem entrar no meu site, que é o www.equilibrio-nutricional, que é o nome da minha clínica, .com.br. www.equilibrio-nutricional.com.br, certo? Então tem o WhatsApp e tem também o meu endereço no Instagram, DRA Doutora Roseli Rossi. Também vocês têm aí o endereço do Instagram para mandar qualquer dúvida ou, enfim, perguntas que ficaram ainda no ar para vocês, que vocês ainda não souberam identificar direito, né? Ou pelos meus contatos. Então é importante saber, né? Os exames que a gente faz aqui na clínica são vários, inclusive de intolerância alimentar eu faço aqui na clínica. Então a gente faz testes genéticos, enfim, faço os exames, faço coleta, né? Mando o kit para o paciente fazer o exame de fezes. Então a gente tem uma série de ferramentas para poder ajudar cada vez mais os pacientes. Faço o cardápio semanal com todas as refeições, eu dou a questão das receitas, lista de compras, às vezes o paciente precisa, toda a prescrição de suplementos. Então é um trabalho bem completo. Eu posso dizer que o paciente não tem como falar, não fiz por isso, não fiz por aquilo. Não, você vai ter sempre aí a minha ajuda, eu vou estar sempre do lado do paciente, essa assistência é permanente, e pode me mandar dúvidas o tempo inteiro, como eu recebo aqui dos pacientes, para poder estar ajudando cada vez mais. Gente, é isso, né? Então eu só vou frisar mais um pouquinho, que tem 2 minutos. A recolocação tem que ser gradual. Quando a gente recoloca os alimentos novamente, não adianta, eu falei para vocês, mas não falei direitinho, ó. Começa, por exemplo, com 1/4 de ovo no primeiro dia, metade do ovo no segundo dia, o ovo inteiro no terceiro dia. Não deu problema? Ótimo, beleza. Vamos esperar 3 dias, porque o problema pode se manifestar até 3 dias, e daí eu começo um outro alimento, né? Caso tenha dado problema, eu vou fazer a interrupção. Como uma outra paciente minha, que quis começar a fazer a recolocação ela mesma e comeu já numa grande quantidade. É lógico, o problema vai vir à tona novamente. Então, cuidado, isso tudo tem que ser feito assistido com um profissional que tenha essa experiência, vamos dizer assim, tá? Para poder assisti-lo. Gente, boa noite para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Essa live eu quero que fique gravada. Vocês podem curtir, ela vai ficar hoje até amanhã, né? Essa live fica no Instagram. Curtam e também compartilhem com quem que vocês acham que precisa saber dessas informações. Um beijo enorme a todos vocês. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.